Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Augusto Esteve Júnior e esse é mais um episódio para quem quer construir patrimônio de forma inteligente, sem pressa e sem enrolação. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Dan Silva, fundador da Prefiro Consórcio, a primeira corretora 100% digital do país, especializada em consórcios. Ele também é o criador do canal Compra Planejada, que se tornou o maior canal especializado em consórcio e educação do nosso país, com mais de 200 mil inscritos e com mais de 10 anos de experiência no segmento. Hoje a gente vai bater um papo sobre mercado de consórcio, mercado financeiro, mercado imobiliário, esses mercados que tanto se conectam, que tem tudo a ver, e você muitas vezes fica em dúvida. Onde investir, como investir, eu substituo os meus investimentos e aplicações normais em imóveis, como que eu diversifico com um consórcio, cenários econômicos, tudo isso a gente vai ter esse bate-papo aqui. Seja muito bem-vindo, Dan. É um prazer ter você aqui comigo no podcast e queria saber um pouquinho mais também sobre a tua trajetória, saber um pouquinho mais sobre o Dan, começo no mercado de consórcio, o crescimento da empresa, que hoje é referência no nosso mercado. Pô, legal, Augusto. Eu que agradeço, né, o convite aí, né, de antemão, de estar aqui com você, falando para sua audiência e toda a galera, e também te parabenizar, né, também pela iniciativa, né, muito importante ter meios como esse de trazer conteúdo de qualidade, desmistificar conceitos, né, para os consumidores, né, e também deixar a galera mais esperta ali em relação ali a alguns equívocos que tem dentro do mercado de consórcio. Então, sem sombra de dúvida, né, esse movimento seu aqui é muito importante pro nosso mercado, viu? E, cara, tô aqui à disposição, né? Quando você me chamar, as perguntas, pra gente tocar aqui e trazer um conteúdo de valor aí pra toda a audiência. Boa, Dan, vambora. Acho que é importante esse ponto que você tocou também. A gente tem uma obrigação por informar a população, as pessoas, os investidores, todo mundo que tem dúvida, porque eu acho que, apesar da internet trazer muita informação, tem muita informação distorcida, muita informação que às vezes não é objetiva, ou às vezes até muita informação que não é correta. E a gente que tem um perfil mais de trazer informação, de informar o cliente, de montar um planejamento de forma ética e correta, eu acho que a gente tem essa obrigação de orientar os clientes e todo o mercado, seja cliente nosso ou seja o mercado como um todo, sim, né? Para trazer a qualidade do produto consórcio e parar de fazer com que vendas mal feitas acabam denegrindo a imagem do consórcio, e não como foi comprado, com quem foi comprado, se teve acompanhamento. Eu falo que o produto consórcio ele é muito subjugado e acaba levando culpa pelas vendas mal feitas, né? Eu acho que isso é um bate-papo também muito importante para a gente abordar. Com certeza. E esse, Augusto, foi inclusive, né? Você me perguntou sobre a minha história. Sim. Isso foi um dos pontos principais que me fez começar ali em 2018 a produzir conteúdo no YouTube, né? Foi justamente essas informações controversas e equivocadas aí que se encontravam, né? Naquela época. Eu basicamente não conhecia ninguém. Quando eu entrei lá no YouTube para fazer uma busca para entender ali mais sobre consórcio, o que aparecia era outros especialistas falando, né, de outros ramos falando sobre consórcio. Não tinha ninguém ali do ramo de consórcio falando sobre o produto. E foi naquele momento que eu comecei a me deparar ali com conteúdos que eram, no mínimo, polêmicos, né, sobre o assunto consórcio, e eu encarei aquilo como uma missão de fato, começar a produzir conteúdo e trazer a minha vivência, né, a minha história dentro do mercado, que já é desde 2011 ali trabalhando com o produto, né, tanto para pessoas físicas, quanto também para grandes corporações do mercado de construção e de mineração. E foi ali que começou a minha trajetória ali de gravação de vídeos, de me posicionar nas redes sociais. E o início não é fácil, né? O início, ainda mais naquela época, a gente fala de 2018, né? O consórcio não estava ainda no hype que está hoje, né? Muito pelo contrário, era um produto ainda muito estigmatizado, né? A gente via muitas pessoas tiveram problemas no passado, ou de repente não tiveram uma boa experiência, sim, ou tiveram algum tipo de prejuízo com o vendedor ali, e era um momento ali do consórcio que foi bem complicado, principalmente ali que a gente não tinha muitas pessoas se posicionando no digital, diferente de hoje, né, que tem muita gente aí de qualidade, bons profissionais trazendo conteúdo sério, assim como você se posicionando, mostrando a verdade. E naquele início ali foi basicamente, eu brincava que eu tava nadando contra a maré, porque
porque cada vídeo que eu soltava lá, Augusto, era pelo menos ali uns 100 comentários ali de haters, toda aquela situação, né, que a gente teve que passar. Mas quando eu olho para trás, né, eu vejo que toda essa caminhada acabou pavimentando muito hoje, né, a estrada para vários outros influencers do mercado de consórcio. E eu fico feliz de ver também o nível de consciência das pessoas em relação ao produto hoje, né, que se tornou basicamente ali um dos produtos mais cobiçados no mercado financeiro, né? Então, você vê a transformação. E para todos os públicos, né? Do público de classe D, classe C, classe B, classe A, dá para conectar com todos os públicos, né? Acho que a gente pode falar também um pouquinho sobre isso, que o consórcio não é só aquele produto para quem não tem recurso, para quem não tem uma renda mais baixa, mas também para o grande empresário, também para o grande investidor. Você falou sobre para consórcios para grandes corporações, mineradoras, é algo também que a gente precisa desmistificar do mercado, né? Eu vejo que tem muita gente falando de consórcio, a internet fala muito, hoje a gente tem muitos influenciadores de finanças, grandes bancos hoje de investimentos falando muito sobre consórcio, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem aquele resquício do passado, de pessoas que contrataram errado, que tiveram ali uma promessa de contemplação, uma administradora que faliu antes de ser regulamentado pelo Banco Central. É um mercado que passou por muitos avanços, muitas atualizações, e hoje a gente tem, graças a Deus, um mercado muito consolidado, um mercado com grandes administradores, grandes players, que traz muito mais solidez para isso. Mas ao mesmo tempo, a gente tem um desafio de corrigir essa ideia do passado de que o consórcio não presta, de que o consórcio é um produto que só ganha dinheiro quem vende. É algo que a gente precisa trazer bastante para o pessoal, né? Ah, com certeza, né? É um produto que tem mais de 60 anos aí, né, de mercado, né? É genuinamente brasileiro, mas como você falou, né, só em 2008 entrou a legislação 11795, então é muito tempo, né, ali sem uma regulamentação do governo, algo que de fato traz um lastro de segurança para os consorciados. Então a gente tem um histórico muito grande para trás, né? Quando a gente olha lá antes da regulamentação, a gente tinha mais de 600 administradoras de consórcio que trabalhavam e operavam no Brasil, né? Quando essa legislação entrou, a partir de 2008, esse número caiu para 142, né? Então hoje, poxa, a gente tem ali basicamente uma peneira das empresas que de fato estão aptas e trazem segurança para o consorciado, né? E estão aptas a operarem no Brasil, contra outras que muitas das vezes era muito de cunho familiar, muito, né, sem compliance, sem regras, né, ali de ética, de segurança para o consorciado. Então ficou esse laço para trás. Então é normal a gente encontrar pessoas talvez ali mais experientes, mais velhas, que tenham tido algum momento ruim com o produto, mas também, né, a gente encontra pessoas que tiveram ali muito sucesso, e a partir de 2008, então, esse jogo virou, né? Hoje a gente pega o consórcio crescendo a mais de 20% ao ano, né? Nos últimos 3 anos, batendo recorde atrás de recorde, e sem sombra de dúvidas isso está muito atrelado, primeiro, a conhecimento e informação do consumidor, né? E as redes sociais a digitalização, sem sombra de dúvidas, foi um dos carros-chefes para que isso fosse possível, né? Então, hoje a gente tem conteúdo de qualidade sendo entregue nas redes, o pessoal buscando conhecimento, né? Então, hoje eu brinco que quando um cliente ele vem ser atendido, por exemplo, por nós, lá da Prefiro Consórcio, às vezes o cliente ele já sabe tanto que ele pode até se tornar um especialista, né? Coisa que no passado era muito difícil. Antes o pessoal chegava e tinha muito aquela dúvida, o que é consórcio, o que é carta de crédito, não estou comprando um consórcio, estou comprando uma carta, aquela confusão, né? E hoje a gente vê assim o público muito mais informado e sem sombra de dúvidas também ali a entrada de novos players no mercado, como XP, BTG, outras grandes corretoras, traz, né, essa credibilidade produto, que como você falou, passou ali de um produto que era consumido por uma classe mais baixa, hoje também visto como uma alternativa de diversificar investimentos na carteira, né, por investidores. Então a gente está num momento bem especial mesmo, Augusto, da trajetória do consórcio. Exato, eu acho que um pouco da visão dessas grandes corretoras de investimento para o mercado de consórcio, obviamente, o crescimento do mercado chamou a atenção desses grandes bancos de investimento, mas também a possibilidade de que se um cliente deles, um investidor deles via, eu penso nisso, né? Não tenho um dado sobre isso, mas eu imagino que
Um cliente tinha uma oportunidade de compra de um imóvel, seja um imóvel para moradia ou um imóvel para investimento. E ele tinha um capital investido. Primeira coisa que ele iria pensar vou sacar esse recurso que eu tenho investido para colocar nesse imóvel, vou substituir. Quando a gente tem mudança econômica, se a bolsa de valores cai ou a taxa Selic está mais alta, a gente tem essas oscilações. Sim. As pessoas tendem a agir por emoção e já tirar todo o dinheiro de um lugar, não pensa muito no longo prazo. Tirar o dinheiro de um lugar e já colocar em outro. E aí talvez o consórcio tenha trazido para essas grandes corretoras de investimento a possibilidade de manter o capital investido e também diversificar com os clientes que querem investir em consórcio ou querem comprar imóveis. Então, ele não vai mais sacar todo o recurso para comprar um imóvel ou dar uma entrada num financiamento. Ele vai manter o capital com eles investido, seja em renda variável, seja em renda fixa, mas também vai conseguir fazer a compra do imóvel, vai conseguir planejar esse investimento ou diversificação com o consórcio. E aí, acho que demorou muito, mas acho que hoje eles já estão com olhos para isso. Isso ajudou, como você bem disse, ajudou a trazer mais solidez, mais certeza da população, das pessoas, de que o consórcio é um produto real e é um produto bom. Com certeza. É uma alternativa de crédito, né? Então, que veio para ajudar o brasileiro a realizar aí projetos. E hoje a gente vive num país que é o país que tem maior juros do mundo, né? Então, não tem como ser diferente, né? Então, é um caminho que hoje se mostra totalmente viável e é algo muito versátil, né? Como você falou, onde é uma linha de crédito para aquisição, é uma linha de crédito para planejamento futuro, é uma linha de crédito para investimento, e é algo que tomou proporções. Hoje o mercado de consórcio, quando a gente fala em créditos disponibilizados e créditos que são geridos pelas administradoras, passa de 236 bilhões de reais, né? Então, tá falando aí mais de 3% do PIB brasileiro ali, que ajuda no escoamento de frotas, né? Escoamento de produção de indústrias, que ajuda a acelerar o mercado imobiliário. Então, o consórcio é um produto extremamente estratégico, né? Não só para o brasileiro, pessoa física, mas hoje para o país, para que a gente tenha uma economia, né, que tenha mais previsibilidade, né? E quando a gente olha, assim, muitas indústrias, falando um pouquinho da parte industrial, que é mais o meu background, a gente olha, hoje, Augusto, não tem nenhuma marca de carro hoje que não tem um consórcio dentro da sua concessionária. Até a própria BYD recentemente chegou no país e já foi buscar uma parceria com um white label e está criando ali os próprios grupos dela, porque hoje é uma alternativa de crédito. E tem um dado importante, né? Eu, no passado, ali, em meios de 2019, 2020, que foi a época da pandemia, né? Que foi algo muito complicado. Eu estava atuando dentro de uma marca, né? Na Mitsubishi, trabalhando ali com consórcios e fazendo dentro de uma administradora que fazia o consórcio Mitsubishi. E eu me lembro muito bem que naquela época, onde está todo mundo freando a compra de veículos por conta que não queria financiar, ninguém, né, não tinha certeza do que seria. Sim. Muitos consorciados que estavam ali com o seu consórcio pagando ativos foram contemplados e aí compraram um veículo. Então, boa parte da via que ajudou a escoar ali o estoque da concessionária foi por meio do consórcio, né? Então, hoje as indústrias veem como, não só as indústrias, mas também o mercado imobiliário vê como uma forma de você criar um pulmão, né, ali de cotas que em algum momento vai virar ali uma contemplação, vai virar um bem entregue. Então, é um produto que agrega todos os pontos, desde quem produz, o consumidor final que adquire com uma taxa e um custo bem mais baixo. Então, hoje, sem sombra de dúvidas, é um produto que deu certo, é a jabuticaba brasileira que deu certo e depois foi exportado, né? Que existe uma falácia. Muita gente fala que, poxa, o consórcio só existe no Brasil. Se é tão bom, por que só tem no Brasil? Exatamente, né? E na verdade isso é uma falácia, porque o consórcio ele existe na América do Sul como um todo. Eu mesmo já tive a oportunidade de visitar algumas administradoras, né? Conheci a administradora no Uruguai e lá em Montevidéu pude também participar de reuniões, ver como que é a dinâmica, né, do consórcio lá. Em outros países como o Peru, o consórcio é nomeado como fundo coletivo. Argentina, a gente tem um sistema de consórcio que se chama Orro Prévio, que também dá um outro nome, mas também tem a mesma dinâmica, né, do consórcio. O que não vai fazer sentido, obviamente, é um consórcio em países que têm juros baixos, né, estáveis, que aí não faz sentido você ter uma alternativa dessa, né? Mas, caso contrário, é um produto que ajuda muito, tanto o consumidor quanto indústrias a crescerem e continuarem prosperando. Ajuda a trazer estabilidade para o mercado como um todo, né? Governo também deveria olhar muito para o consórcio, porque quando a gente tem um cenário de taxa de juros muito alta, dá uma freada no mercado. Sim. Então o mercado imobiliário começa a sofrer um pouquinho mais,
As incorporadoras acabam ficando com o estoque um pouquinho maior quando são lançamentos. Por quê? Porque o brasileiro está com medo de adquirir um imóvel, seja pronto, seja na planta, porque no momento de financiamento, ou ele vai ter restrição de crédito, que a gente também está hoje com o mercado vivendo, né, isso, porque os saques da poupança aumentaram, o fundo que é usado por SFI está sendo consumido, e aí os bancos estão aumentando o valor da entrada necessária, que antes a gente falava de 10%, 20%, hoje já pedem 30%, 40% de entrada, e aumentando a taxa de juros, e ainda assim não tem crédito para todo mundo, para financiamento. Então, o consórcio acaba trazendo uma estabilidade. Né? Você bem disse ali sobre a experiência na concessionária, na marca. Quando o financiamento está travando as vendas, a gente já tem um volume de cartas de crédito sendo contempladas que conseguem escoar o estoque, conseguem escoar e trazer um pouquinho mais de não vou falar estabilidade, porque ainda o consórcio tende muito a crescer, apesar de crescer já ser muito grande. Mas ele ainda tem muito para crescer, para conseguir trazer de fato uma estabilidade para o nosso mercado geral do Brasil, né? Em todas as áreas, seja a área de automotiva, a área de imóveis, a área de empresas, porque a gente também tem possibilidades de uso do consórcio para operação de empresas. Então é uma forma da gente ter um crédito mais barato do Brasil, sem juros, e que ajuda em cenários de incerteza, em cenários de juros altos, que é até um ponto, né? Quando a gente tem juros mais baixos, quando a gente passa ali por cenários de taxa Selic mais baixa, o consórcio continua sendo atrativo? Até que ponto que o consórcio vale a pena, que o consórcio não vale a pena? Qual que é o cenário que a gente vive econômico que faz com que o consórcio cresça ou não? Quando a gente fala de taxa de juros de 2%, 3%, como a gente já viveu, apesar de ser escasso, como a gente já viveu, será que o consórcio continuaria tendo a performance que tem hoje? Legal, esse é um ponto bem interessante, Augusto. Eu tive a oportunidade de passar isso na pele, né, nos meus 10 anos, aí dentro do mercado, mais de 10 anos dentro do mercado de consórcio, né, ao todo 14 anos, né, desde 2011, eu acabei passando por empresas que trabalhavam em diferentes setores, né, então desde imobiliário, parte agrícola também atuei, mineração e construção, transporte, na parte de logística. E o que acontece? Bem nessa época, em 2013, 2014, a gente tinha uma taxa de juros subsidiada pelo governo dentro do BNDES. Nessa época eu estava trabalhando dentro de uma marca de caminhões, né, com um consórcio, produto consórcio. E lá, começou aquela conversa de as taxas caíram para 2% ao ano, né? E aí começou aquela conversa do tipo, o consórcio agora vai acabar. Vai cair as vendas, porque não justifica mais, né, ter o consórcio com taxas desse tipo. E, na verdade, o que aconteceu foi um efeito ao contrário. As vendas aceleraram. E por quê? Principalmente porque o consórcio, eu brinco que ele é um produto que ele é um camaleão, ele se adapta muito bem a momentos específicos da economia. Quando a gente tem momentos como esse, né, com uma abundância de crédito e a gente tem taxas de juros baixas, o que acontece? Toda a economia começa a acelerar, a gente tem momentos de crescimento, né, do PIB, muitas das vezes sobra aquela graninha pro consumidor final, ali para aquele pai de família, né, para ele começar a sonhar de colocar os seus sonhos em prática, né? E aí começa ali a se planejar para isso. Então, o momento de crescimento é o momento que sobra, e muitas das vezes nessa sobra é onde as pessoas começam a olhar para o lado e quer realizar o sonho do carro novo, quer, de repente, pensar ali sobre a sua aposentadoria, sobre aquela viagem dos sonhos, e o consórcio se entra como isso. Já falando especificamente dentro da operação de logística e de caminhões, o que aconteceu na prática foi que essas empresas acabaram tomando créditos lá de 2%, né? Então, e a gente sabe que existe um limite de crédito também disponibilizado, né? Não é crédito infinito. Então, muitas delas tomaram o limite e a partir dali já não tinha mais crédito sendo tomado, não tinha mais crédito no mercado. E aí recorreram ao quê? Ao consórcio para continuar atendendo os contratos futuros de transporte que eles tinham em renovação de frota e ampliação da frota. Quando a gente olha o consórcio do outro lado, em momentos de crise, né? Em momentos de crise, todo o mercado fica um pouco mais instável, os grandes bancos começam a ter a inadimplência das suas carteiras ali crescendo, né, de maneira significativa, e aí a partir desse momento começa a entrar escassez de crédito, porque a análise começa a ficar muito mais criteriosa. E aí é nesse momento que o consórcio ali, que antes era tido como investimento, começa a se comportar como uma alternativa de crédito, ali em meio a esse mercado de escassez de crédito. Então, eu já passei por várias fases, né, o Brasil, infelizmente, nossa economia é cíclica, né, a gente vê altos e baixos, e sempre assim, acompanhando o movimento, e até
são dados da própria BAC. Se você pegar ali nas principais crises, desde 2008, que foi a crise dos Estados Unidos ali do subprime, né, que acabou impactando o Brasil, outras crises que a gente teve ali também, 2013, 2014, o consórcio continua crescendo ali pelo menos a 8 a 10% ao ano de maneira muito sólida. Então, quando a gente pega ali a linha do mercado de consórcio, de crescimento, é uma linha muito sólida, diferente, por exemplo, de um mercado imobiliário, onde você olha e você tem muito mais cíclico e sazonal, né? Então, é um produto que é bem importante para nossa economia. Você falou do consórcio ser um camaleão, né? Eu penso muito no posicionamento. Esteja preparado, esteja posicionado para qualquer cenário econômico do que a gente possa ter. Então, mesmo quando a gente tiver um cenário de juros mais baixo, que a nossa economia varia demais, a gente tem uma instabilidade absurda, esteja sempre preparado. Tenha sempre linhas de crédito no seu nome, tenha sempre uma previsibilidade de que a gente, ao longo dos anos, eu vou ter X de crédito no mercado imobiliário, no mercado de automóveis. Então, é importante. Por quê? Quando a gente viveu ali num mercado de juros mais baixo, quem se posicionou e teve consórcio, hoje com o mercado de Selic mais alta, ele não está muito preocupado, porque ele se posicionou lá atrás. Sim. É a mesma coisa do mercado imobiliário. Tem gente que fala, eu vou guardar o meu dinheiro porque eu tenho Selic a 15, vou aplicar, e quando os juros abaixar, que aí a minha renda fixa não vai mais fazer sentido, eu vou comprar o imóvel. Só que aí o imóvel que valia 1 milhão, quando os juros abaixar, vai valer 1.300.000. E aí aquele dinheiro não vai valer a mesma coisa, né? Então é importante estar preparado para todos os cenários possíveis, no juro alto, no juro baixo. O consórcio ajuda, porque você paga uma parcela pequena para um crédito muito alto. Sim, com certeza. Isso ainda, se a gente não entrar no detalhe, que pouca gente sabe, que um consórcio contemplado rende a partir do crédito, não a partir do que você pagou, né? Por isso que também é importante para uma diversificação. Imagina que ali você tem um consórcio de R$1 milhão que você pagou 100 mil de parcela. Vamos dizer que você demorou um pouquinho para contemplar, pagou 100 mil reais de parcela. E se eu tivesse aplicado esses 100 mil? Você teria rendimento sobre 100 mil. Só que no consórcio, se você for contemplado, você vai passar a ter rendimento sobre 1 milhão. Sobre o valor do crédito. Então, imagina se a pessoa se posicionou num cenário de juros mais baixo, fez um crédito de R$1 milhão, pagou parcelas baixas até ali. E hoje, com o cenário de Selic a 15, ele teria 15% rendendo sobre 1 milhão. Sim, com sendo certeza. que ele pagou 100 mil reais. Sim. Então, isso traz também uma visão diferente, né, do consórcio, independente do cenário econômico que a gente vive. Com certeza, com certeza. Legal, Dan. E o que seria legal da gente falar também, que eu queria saber um pouquinho sobre a tua experiência, como que você age ali, como que você conversa com os clientes que pensam exatamente em guardar dinheiro para depois investir, para depois comprar com capital à vista, ou para quem ainda falando de alavancagem, alega que o consórcio não vale a pena por causa das correções anuais que tem através do INCC ou do IPCA, dependendo da linha de crédito, frente a um financiamento, que mesmo que o financiamento tenha um juro alto, ele vai amortizar e não vai pagar todos os juros ao longo do tempo. A gente ouve muito esse tipo de objeção. Sim. Né? Legal, o financiamento me cobra 13% de CET ao ano. Só que eu não vou pagar ele a 35 anos, eu vou amortizar e vou pagar ele em 10. Dentro de 10 anos o meu custo é esse, e se ele coloca isso numa planilha, dependendo da forma que ele calcula, ele pode entender que vale mais a pena do que o consórcio. Né? Como que você vê esse tipo de objeção no mercado? Legal, Augusto. Primeiro, né, hoje o custo do dinheiro está muito alto, né? E tem uma coisa chamada custo de oportunidade, né? Que é onde você está empregando aquele capital e o que você está deixando de ter de rendimentos ali nele, né? Então, hoje o custo de oportunidade para você está muito alto. Então, para que você tire seu dinheiro guardado, né? Ali aplicado em algum investimento que não traz risco e hoje te remunera ali a quase 1% ao mês, né? Tem que ser algo assim que de fato traga muito mais rentabilidade do que isso. E hoje é muito difícil, né? Você não se expor a riscos em relação a isso. Então, até para aquela pessoa que tem o recurso total para pagar à vista, acaba muitas das vezes não fazendo sentido ele se descapitalizar naquele momento e utilizar a linha de crédito, o consórcio como alternativa, né? E até numa própria compra com o consórcio, conseguindo condições de pagamento à vista, né? Sim. Porque é um caminho, principalmente quando a gente pega a indústria automobilística, onde você não depende de taxas subsidiadas pelo banco de fábrica, né? Então, você consegue trazer... Às vezes você tem aquela condição
opção de ou você tem um desconto no carro ou você tem a condição de juros mais baixa. Escolhe. Exato, exatamente. Com o consórcio você consegue pegar o desconto no veículo sem usar e pagando parcelado ao mesmo tempo, né? Então, realmente assim, hoje o custo de oportunidade está muito alto, né? Por mais quem tem capital e entende ali o valor do dinheiro, pensa ali 2, 3 vezes antes de descapitalizar e pensa em alternativas, né? Por isso que o consórcio está ganhando muita projeção. Muitas vezes seu dinheiro aplicado, né? A própria aplicação consegue pagar a parcela do consórcio em alguns casos, né? Então, acaba não fazendo sentido você comprar algo à vista, principalmente quando a gente coloca que é um passivo financeiro, né? Algo que vai ainda ter uma depreciação, vai tirar dinheiro do seu bolso, né? Então, essa conta se torna ainda mais relevante. Agora, falando um pouquinho de reajuste, eu entendo, assim, que talvez o reajuste eu acho que há um ruído na comunicação, sabe? Porque não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, né? Hoje, o que a gente tem ali e o que traz muita dúvida nas pessoas é que o reajuste, ele não é retroativo, mas o reajuste, ele é sobre o saldo devedor remanescente no seu consórcio. Então, o reajuste, ele acaba sendo decrescente ao longo do tempo, né? Senão, não faria sentido ter o produto consórcio. A conta não iria fechar, né, no final. Então, eu brinco que o consórcio, ele é uma tabela saque invertida. Né? A tabela saque é um sistema de amortização constante, onde você tem uma parcela muito mais alta no início e depois no final essa parcela cai. O consórcio ele é o contrário, né? Então você começa com uma parcela baixa, ele vai tendo essas atualizações e ele finaliza com uma parcela mais alta. Porém, o que todo mundo traz, né? Que na teoria é muito bom, né? Que é o quê? Poxa, eu vou fazer um financiamento e eu vou começar a antecipar parcelas de trás para frente e vou amortizar os juros trazendo para valor presente. Só que a realidade é muito diferente, né? As famílias normalmente, quando fazem ali um financiamento de um imóvel, elas já estão comprometendo boa parte da renda. E a gente sabe que o brasileiro não é a pessoa mais organizada do mundo com finanças, né? Pelo contrário, a gente tem um gap muito grande, né? 70% das famílias hoje estão endividadas em algum âmbito, né? Sim. Então, realmente, é muito difícil essa organização financeira. E aí, quando a pessoa começa a já ter condições de fazer essa amortização, já passou um bom tempo e boa parte dos juros já foram pagas. Então, essa amortização, ela já perde um pouco a sua eficácia. Sendo que o consórcio, né, o movimento é o inverso. Quando a pessoa entra, normalmente a parcela do consórcio é em torno de 50% a menos do que uma parcela de um financiamento, dando mais tranquilidade financeira para que a pessoa consiga, de fato, fazer essa amortização no final, né, as parcelas em ordem inversa. E aí, eu vejo muitos investidores, muitas pessoas que têm aplicação que trabalham no formato de que não faz a amortização todos os meses, deixa guardado esse dinheiro rendendo, sabe exatamente qual é a data de correção ali do seu consórcio, um mês antes avalia, vê o quanto vai ser ali o indexador do seu grupo, né, que vai corrigir aquela parcela e analisa se ele é maior ou menor do que a aplicação que você tem lá guardada. Se de repente ele for maior, né, aí vale a pena você tirar o recurso ali e amortizar para que você saia e diminui seu saldo devedor e você tenha uma atualização menor na sua parcela. Agora, se de repente for menor, faz muito mais sentido você deixar esse dinheiro guardado lá, onde você tem, mesmo com a correção ali das parcelas do seu saldo devedor, ele ainda rende mais do que a própria correção. Então, eu acho que assim, é mais uma falta de entendimento ali, de consciência sobre o produto do que de fato um problema, né? E fora que hoje, por exemplo, falando de um universo, 142 administradoras, uma pluralidade absurda de produtos que tem, cada administrador tem sua liberdade de dimensionar produtos, né, de acordo com a sua prerrogativa comercial. Hoje a gente tem administradoras que têm taxa de correção fixa, né, a 2%, 3%. Tem administradora, inclusive, que não tem nem taxa de correção. Então, se esse é um problema, consorciado pode ir lá, pode adquirir o consórcio em um produto que não tem correção nenhuma ao longo do tempo. Não que isso, em todos os casos, seja algo benéfico. Não, exatamente. A pessoa pode pensar, vou fazer esse daqui porque não tem correção. Só que aí chega lá no momento que ele pensou, idealizou um imóvel de X... E aí, quando ele é contemplado, ele não compra aquele Exato. Então, tudo vai por isso que a gente fala, né? Hoje, a venda do consórcio, ele não é uma venda transacional, né? É uma venda consultiva. Sim. Então, o cliente, muitas vezes o pessoal me pergunta lá nas redes sociais, né? Fala, poxa, qual que é o melhor administrador, qual que é o melhor consórcio para fazer? Não existe o melhor consórcio, existe o melhor consórcio para a sua situação, para o seu perfil de investimento, para o seu projeto, para o seu cronograma de contemplação. Sim. Porque como você falou, Augusto, se de repente essa pessoa
que entrou nesse consórcio sem correção e o planejamento dela ali é uma contemplação a médio e longo prazo, ela deu um tiro no pé. Sim. Porque quando for contemplar, ela não adquire. Exato. Agora, se de repente ele já tiver um bom lance e às vezes for uma contemplação imediata, tem que fazer conta. Às vezes Sim. pode ser que faça sentido. Sim. Então tem várias alternativas hoje para isso. Legal. Eu penso num sentido, quando a gente fala de comparativo com o financiamento, mesmo que no financiamento ele tenha uma amortização, você só paga pelos juros do tempo que você tiver exposto ali àquele recurso, que no financiamento você tem o benefício do desconto, só que é um desconto sobre um dinheiro que não é seu. Uhum. Não é um desconto sobre o principal, não é um desconto sobre o valor que você está tomando de crédito, é um desconto sobre os juros. Uhum. Então eu te cobro muito mais, e aí se você me paga antecipadamente, eu tiro um pouquinho do que eu tô te cobrando a mais. Sim. Então é uma falsa ideia, uma falsa visão de que eu tô tendo um benefício. Não, ele tá diminuindo os juros que ele tá te cobrando. Né? E se você ainda for pensar no financiamento pelo prazo total de 30, 35 anos, ao longo de 15, 16 anos que você vai começar a pagar o bem, de fato, quando você fala de imóvel. Enquanto que no consórcio, em 15, 16 anos, possivelmente você já até quitou. Tá finalizando. Né? Então, as pessoas costumam consumir bastante conteúdo na internet quando se traz essa ideia de que o financiamento é bom porque você pode amortizar, as pessoas seguem isso à risca, mas ele não estuda no final do dia se ele tem condição de fazer um financiamento amortizando ou se a renda dele está comprometida com o valor da parcela. Porque se a pessoa segue estritamente o que um influenciador falou para ele fazer o financiamento e amortizar porque ele vai ter X de desconto, só que ele vai lá e faz acreditando naquilo e aí no passar dos dias ele percebe, fala, tá, eu fiz, só que eu não consigo executar porque eu não consigo amortizar. O meu recurso está comprometido. Sim, e se frustra. Né? E se frustra. Então, o consórcio traz um pouquinho dessa flexibilidade de que você não tem a necessidade de amortizar para você já ter um desconto. Você já tem um desconto na entrada, porque você não vai ter juros, você vai ter uma correção que é menor do que os juros e ele ainda é sobre o saldo devedor. Se a gente for pensar aqui, como você bem disse, né, que ele não é retroativo. Então, se a pessoa tem, ele foi contemplado por lance, vamos dizer um lance de 40%, um lance fixo. Ele já amortizou o saldo devedor dele em 40%. A correção dele pós-contemplação vai acontecer sobre o saldo somente. É bem menor. Né? E por outro lado, quando a gente fala de consórcio para investimento, vamos pensar que eu vou comprar um apartamento compacto, um estúdio, e aí eu tenho os dois cenários de comprar ele financiado ou comprar à vista. Por mais que eu possa amortizar o meu financiamento e pagar menos juros, esse dinheiro que eu estou amortizando, eu poderia estar adquirindo outro imóvel, poderia estar pagando a parcela de outro consórcio ou pagando um fluxo de obra de incorporadora. Né? Porque eu trago muito isso nas minhas consultorias com os clientes. Eu trago os meus cases, né? Os comparativos ali dos meus apartamentos, o quanto que eles têm. É caso real, eu trago os números reais de receita, não é uma projeção, é o que eu tenho por experiência. Então, as médias de receita que eu tenho em cada apartamento, as médias de despesas que eu tenho, desde condomínio, IPTU, as plataformas, Airbnb, Booking, Decolar, o quanto elas cobram, a administradora que faz a gestão para mim dos apartamentos. E aí eu tenho ali um resultado, um lucro sobre despesas que eu pago a parcela do consórcio e ainda sobra dinheiro. Recurso. E aí a pessoa pode pensar, tá bom, eu vou pegar esse lucro e vou amortizar um financiamento. Só que aí você para naquele imóvel. Sim. Para você comprar o segundo, você vai ter que de novo pagar a parcela com o seu bolso. Com o consórcio, você consegue pegar esse lucro dessa primeira operação e pagar a parcela do consórcio do segundo. Então você consegue construir um patrimônio imobiliário muito mais rápido e com menos descapitalização do que se você fizer com financiamento mesmo que você amortize. E aí, se a gente for pensar num cenário de 15 anos, por exemplo, eu já tenho esses imóveis quitados, enquanto no financiamento eu ainda tenho mais 15 anos pela frente. Ou, se eu amortizei, eu terminei 15 anos com um único imóvel. Sim, sim. Enquanto que com o consórcio eu posso ter um patrimônio muito maior, mesmo com as correções. Porque ao mesmo tempo que a minha parcela vai corrigir pós-contemplação também, eu vou ter uma correção na minha receita. Porque os aluguéis aumentam, as taxas ali de diárias do Airbnb, do Booking também aumentam. Então a minha receita também vai aumentar. Então eu não estou preocupado com a correção do consórcio. Porque o meu patrimônio está valorizando numa ponta, o principal está valorizando, e a minha receita também aumenta ao longo do tempo. Com certeza. Então eu estou mais preocupado com o que eu vou fazer com essa sobra de recurso da operação
do que com a correção futura. A correção em si. É a tal da alavancagem, né? É a alavancagem. Diz aí nas redes sociais hoje. É a palavra tão bonita que tanto se fala, que no final do dia é isso. Eu usar um dinheiro mais barato do que o que eu consigo ter de receita e de lucro nessa operação. E aí é uma operação que se autopaga, que dá para fazer com automóvel, quando a gente fala de frota de veículos, dá para fazer na indústria, dá para fazer em diversos setores também. Girando essa dívida ao seu favor, né? Exato, exato. E me conta um pouquinho, você falou sobre o consórcio para incorporadoras, consórcio para grandes operações. Como que você consegue estruturar o consórcio para uma operação de crédito maior? Né? A gente tem limites dentro das administradoras, a gente tem a possibilidade, a necessidade de contemplação. Como que você organiza isso para grandes players do mercado, grandes construtoras, grandes empresas, pensando que eles vão ter um volume alto de cartas, porque a gente não tem uma carta de 10 milhões de reais, então um volume alto de quantidade de cartas e um desafio de contemplação de várias cartas para uma única operação. Como que você monta isso tudo para grandes operações? Bacana, Augusto. Normalmente o que acontece? Nem todas as administradoras conseguem atender esses tipos de negociações, né? Onde você tem um volume alto de crédito, tem inclusive, né, administradoras que limitam, né, a aquisição de crédito por CPF, então realmente não são todas que estão aptas a isso. O que a gente busca são empresas que normalmente têm uma variedade, uma gama de grupos muito maior do que administradoras independentes. Normalmente estão ligadas mais a grandes bancos, né? Sim. Que tem essa possibilidade ali de ter 300, 400 grupos de consórcio, comparado a administradoras pequenas que vão ter 5, 6 grupos de consórcio. Então, porque essa distribuição dessas cotas, ela precisa ser de uma forma bem estratégica para que o próprio cliente não fique competindo contra ele mesmo, né? E aí, ou se ele coloca todas essas cotas em um único grupo ou em poucos grupos, daqui a pouco o projeto de um ano dele, de acordo com o saldo e o ritmo de contemplação daquele grupo, ele vai se deparar com que vai acontecer a última contemplação daqui 36 meses por conta dessa, né? Então a ideia é o quê? É distribuir em grupos diferentes para que, de fato, a gente consiga ter várias contemplações de maneira simultânea. E também, normalmente, as administradoras que têm um portfólio maior de grupos, você acaba tendo maior flexibilidade em relação aos tipos, né? Você consegue encontrar grupos novos, grupos em andamento, grupos terminais, com mais vagas. E aí você consegue fazer aquele mix para que você consiga encaixar parcela e lance expectativa de contemplação do cliente. Então, a gente lá, né, de maneira recorrente, a gente faz projetos estruturados, que é o que a gente chama, né? E tem um time só para isso, inclusive de grandes contas, porque são produtos que exigem maior complexidade, né? Então, na hora que a gente vai fazer uma análise, a gente já pede toda a documentação do imóvel, toda a documentação ali do cliente, para que a gente possa fazer uma pré-análise junto à administradora, certificando que depois a contemplação vai ser de fato entregue, né? Mas hoje é uma realidade muito grande, né? Assim, clientes de valores altos, né, ali passando na casa dos seus 8, 10 milhões, é uma realidade do consórcio, que antes não era visto, né? Antes era só o consórcio da motinha de 30 mil reais, e hoje a gente está num outro universo ali também. Então, é algo recorrente. De forma frequente, eu recebo consulta de grandes incorporadores, até pequenos incorporadoras, em busca de crédito, porque o mercado de crédito também está escasso para incorporação. Sim. Não só para o consumidor final, para compra do imóvel de moradia ou de investimento, para compra do imóvel residencial, mas também as empresas e as construtoras, incorporadoras estão com escassez de crédito nesse mercado, né? E aí sim, eu tenho recebido também consultas para incorporação, só que eu ainda encontro um pouquinho de desafio na estruturação de uma operação como essa, porque eu vejo que às vezes é uma incorporação via uma SCP, onde tem vários sócios envolvidos ali naquela operação. Eles conseguem ter uma garantia real, porque eles já têm o terreno, eles já fizeram a incorporação daquele terreno, e eles precisam dessa liberação de crédito para de acordo com as etapas da obra. E aí o consórcio ele vem muito de encontro a isso, né? Porque a gente consegue ir contemplando as cartas, não todas de uma vez, mas ao longo de um ciclo de obra ali que normalmente demora uns 3 anos e meio para uma incorporação de um prédio, por exemplo. Mas assim, via de regra, a gente precisa também lembrar que o consórcio, ele, apesar de ter uma facilidade maior de liberação de crédito, de análise de crédito, ainda assim não é para qualquer um. Ainda assim a gente precisa de um score, a gente precisa de um lastro financeiro
porque a administradora precisa trazer segurança para os demais consorciados. Imagina que uma grande incorporadora como essa, por exemplo, entra em vários grupos de consórcio e ela não tem um lastro financeiro, não tem recursos. A gente viu recentemente algumas incorporações falsas, né, no sul do país, em Santa Catarina, onde arrecadaram muitos recursos e não construíram. Imagina que uma administradora expõe os seus consorciados a uma operação dessa sem fazer uma validação inicial antes de liberar um crédito. Então, de fato, a gente precisa sim ter algum lastro para fazer essa operação, né? Então, é importante também saber que não é para qualquer para qualquer momento que vou fazer um consórcio que eu vou ter um crédito, porque muito se fala, né? O consórcio, não tem análise de crédito, eu faço a carta de consórcio e vou usar, mas aí depois na hora do uso se frustra porque não liberou o crédito. Sim. O momento de análise de crédito na entrada do consórcio não necessariamente vai ser o mesmo na saída, no pós-contemplação. Então, a gente precisa ter uma análise de crédito de novo no momento da liberação do crédito, né, dentro do grupo, para trazer segurança para os consorciados, porque ninguém se conhece dentro de um grupo de consórcio. Sim. Né? Quem que vai trazer essa segurança? Aí está a figura da administradora, aí está o porquê que existe a taxa de administração, o porquê que é necessário ter regulamentação do Banco Central, para a gente trazer segurança e, graças a Deus, ser esse produto difundido e seguro que a gente tem hoje. Sim, com certeza. E tem administradoras, tá, Augusto, que nem tem essa pré-análise, né? Tem administradoras aí que, basicamente, o consorciado faz ali, indica o crédito que ele quer, assina o contrato de adesão e toca. E aí, lá no momento, lá depois que ele tem a análise. Assim, né, de certo modo, essa questão da análise de crédito é um pouco controversa, assim, né? Tem várias vias, assim, visões diferentes, né? Eu já tive oportunidade de trabalhar dentro de um comitê de crédito, né? Então, o que a gente vê é o seguinte, né? Algumas administradoras falam que, poxa, é legal analisar o crédito do consorciado no início para trazer segurança para o grupo. Então, a gente vai saber de fato se o cara tem capacidade de pagamento, né? Ali o histórico, tudo para saber se eu estou colocando uma pessoa de risco ou não. Outras administradoras acabam vendo o seguinte cenário. Bom, eu analiso o crédito do cara agora, só que ele vai ser contemplado daqui 2 anos. Pode então, daqui 2 anos a foto financeira dele vai ser... Então, como que eu vou aprovar um crédito agora, sendo que lá na frente que é o que interessa, né? Então, a gente tem vários métodos de trabalho, né? E aí, dentro de comitê de crédito é aquilo, é um sistema de árvore de decisão. Então, vai ser analisado, sim, os dados do cliente, os dados cadastrais, o histórico de pagamento de parcelas também é muito importante, né? Tem muita gente que acaba negligenciando isso, mas muitas das vezes a gente já conseguiu reverter histórico, não aprovação de crédito por conta do histórico que ele tinha de pagamento. Por exemplo, de uma empresa transportadora, o cara pagou lá, sei lá, 24 meses em dia, contemplou, tá com uma restriçãozinha, e aí a gente conseguiu a aprovação respaldado nisso. Tipo, esses 24 meses sem o caminhão, a empresa já pagou ali tudo em dia, imagina com o caminhão rodando, gerando receita, né? Então, são pontos que muitas das vezes acaba passando despercebido pelo consorciado, e são pontos extremamente importantes, são analisados também, né? Fora a garantia e tudo mais. Esse ponto que você levantou, né, da sua experiência dentro de comitê de crédito de administrador é importante também porque as pessoas costumam pensar no pagamento em dia da parcela de consórcio somente para não perder a contemplação, somente para não perder a assembleia. Mas então você trouxe um ponto importante. Também é importante para validação e liberação do crédito no pós-contemplação, porque vai trazer um retrato desse cliente de que, poxa, o cliente mesmo sem ter o bem, ele pagou em dia. Exato. Imagina agora com o bem. Que você faz um paralelo no banco, né? Por que os grandes bancos, você sempre, de repente, tem lá algum crédito pré-aprovado? Justamente é relacionamento. Ele já tá vendo entrada e saída da sua conta corrente, pagamentos, né? O que tá atrasado em boleto, cartão de crédito. Consórcio é basicamente a mesma coisa, só que esse histórico de relacionamento vai sendo criado pagamento através das parcelas. Então, a administradora, ela olha as diluições que você tá fazendo depois, quantos meses você ficou sem pagar. Então, tudo isso pode realmente trazer, principalmente naqueles casos, Augusto, que de repente o crédito está um pouquinho balançado, sabe? Aquela questão que o cliente não tem uma boa garantia, a renda dele está no limite, e aí a administradora está entre, libera ou não libera? E aí ela vai puxar histórico e vai ver, o cara basicamente pagou de qualquer jeito aqui, 1 ano, 2 anos do consórcio, aí vai trazer problema na hora que ele comprar esse carro, né? Então, isso é muito importante. Legal. E aí entra também uma questão sobre que o consórcio é muito procurado também para capital de giro, né? Se vende muito isso como uma solução,
mas que não é aplicável a todas as administradoras e não é aplicável a qualquer um. Né? A gente tem algumas possibilidades de uso do consórcio como capital de giro. Acho que no mercado, na verdade, nem pode falar sobre isso, né? Tem outras formas, mas legalmente entendo que não é o fim do consórcio. Né? O consórcio não é um produto que foi feito para capital de giro, mas dá para estruturar operações para levantamento de capital, desde que você tenha uma garantia ali. E aí, é importante lembrar que não é qualquer administradora. Vou fazer a primeira administradora que me ofereceram lá e vou fazer essa operação. Só que aí, no momento da contemplação que você for executar isso, você vai descobrir que não pode. Sim. Então é importante validar isso desde o começo, né? Como que você vê essa procura crescente também no mercado do consórcio como capital de giro, muito do que se difunde na internet, e como que você vê isso como uma oportunidade, mas também como um fator de risco? Legal, isso aí eu vejo que é fruto da massificação, né, da venda do produto. Então o produto está permeando em vários segmentos, né, e necessidades diferentes, como você bem disse, né? Então quando a gente pega legislação, né, e a aplicação no consórcio é compra de bens ou serviços, porém, né, ele também é tratado de uma maneira ali como um crédito fácil, um crédito barato, um levantamento de capital, como você trouxe, devido ali a forma com que algumas administradoras orquestram toda a operação do consórcio. Então a gente tem, por exemplo, algumas administradoras que acabam passando por reforma, né, ali podendo ali você alienar o seu próprio imóvel e tirando esse recurso. Tem administradoras que conseguem fazer operação em até 100% do valor do imóvel, né? E isso acaba trazendo, poxa, um holofote enorme, né? Porque é um crédito barato e a gente sabe que tem empresas, né, em segmentos do país que o crédito ali é algo estratégico pro negócio, né? Então, crédito barato, então isso vai ganhando cada vez mais relevância, mas tem que tomar muito cuidado porque não são todas, como você falou, são administradoras bem específicas que permitem fazer isso. Algumas outras permitem até você fazer compra, né, de CNPJ para CPF e tal, mas também tem que levar em conta os impostos que vão estar dentro disso. É uma operação de compra e venda normal. Você vai pagar o ITBI, você vai pagar o ganho de capital. Exatamente, então não é algo tão simples, tem que ser feito de maneira bem estudada para realmente analisar. Mas assim, quando a gente pega empresas que tá acostumado com CGI, crédito garantia imobiliária, o home equity de 2% ao mês, por mais que ele faça essa operação toda, o custo vai ser a metade, vai ser 1%, 1,20%, que para a empresa ainda vai ser, né, uma diferença grande de spread ali, né? Exato. Então é algo que também vem ganhando proporções de acordo com que o consórcio vai ganhando outros nichos também de mercado, sabe? O que eu percebo é que as pessoas buscam informação na internet e se difunde muito isso, mas sem colocar os poréns. Sim. Né? Então, às vezes tem cliente que já tem consórcio em alguma administradora e às vezes me procura falando, olha, eu já tenho esse consórcio, essa cota nessa administradora e quero fazer aquela operação que falaram na internet, assim, assado, para levantamento de capital. E aí eu preciso orientar dizendo que o consórcio não é tudo igual. Sim. Não são todas as administradoras que vão executar e vão ter as mesmas regras. Algumas permitem, outras não. Algumas são via reforma, outras são com compra e venda de CNPJ, CPF, mas ainda assim entrando os custos da transação. Então, não é sempre que a gente consegue encaixar a ideia do que foi vista no mercado ou na internet, na realidade ou naquela administradora, porque já foi comprado sem ter planejado essa operação. Né? Foi feita uma carta de crédito aleatória, às vezes de uma tabela de vendas, como se vende muito, mas sem saber de fato como que ia usar, e aí ao longo do tempo ele quis mudar essa operação. Não que o consórcio não seja flexível. Uma das coisas, alguns dos benefícios que eu trago muito é a flexibilidade do consórcio. Né? Imagina que eu faço um consórcio hoje visando a compra de um imóvel dentro de um período, e aí ao longo do tempo, como a gente viveu numa pandemia, todo o meu cenário, o meu mundo ali mudou, porque agora eu vou trabalhar home office, quantas pessoas não foram morar no interior a partir da pandemia, e aí eu vislumbrava a compra de um apartamento X na cidade, e aí passou algum tempo, minhas percepções mudaram, meus gostos mudaram, minha família cresceu, e agora eu decidi que eu vou comprar um terreno no condomínio no interior, vou construir uma casa. Aquele mesmo consórcio pode ser usado para isso. Então, é muito bom porque você não fica engessado, aquele crédito não fica engessado para aquele objetivo específico. Claro, a gente vai ter as variações de cada administradora dentro do que não pode, dentro do que pode, mas a gente consegue ter essa flexibilidade também desse crédito. Né? Com certeza. Ou mesmo
Fiz um consórcio vislumbrando a compra de um apartamento. Em 5 anos eu vou trabalhar uma contemplação dentro desse prazo. E aí aconteceu comigo. Até um case que eu vou aproveitar para te contar. Outubro de 2023, eu fui contemplado na primeira assembleia por sorteio. Caramba! Eu fiz uma carta de crédito na campanha de agosto. Finalzinho de agosto, fiz uma carta de crédito sem perspectiva. Fiz um crédito lá de 300 mil reais. Falei, eu vou fazer mais um crédito aqui para minha carteira e vou pagando. Que é algo que eu gosto muito, de ir tendo créditos para quando eu precisar, eu sempre tenho algum sendo contemplado. E fiz sem perspectiva de uso, não tinha um prazo para usar, não planejava ofertar lance. E aí a primeira assembleia inaugural daquele grupo, fiz num grupo em andamento, porque eu queria a menor parcela possível. Primeira assembleia daquele grupo foi 20 de outubro de 2023, eu fui contemplado por sorteio, nem eu acreditei. Caramba! Eu recebi o e-mail... Sou o pé direito. Recebi o e-mail como cliente, aí depois eu falei, não é possível. Aí eu fui olhar no meu sistema de corretor, estava contemplado, fui olhar no aplicativo, estava contemplado. E aí isso me mostrou também que se a gente for surpreendido positivamente dessa forma, a gente pode mudar os nossos planos, né? Eu tinha feito sem um objetivo específico, de repente eu tinha na mesa uma carta contemplada que eu tinha as opções de deixar esse crédito rendendo, e aí todo 300 mil ia render e eu tinha pago 1.020 de parcela. Nossa. Beleza. E eu ia ter um rendimento de Selic sobre 300 mil reais. Eu tinha a oportunidade de comprar um imóvel e colocar esse imóvel para alugar e pagar a minha parcela do consórcio, ou, ainda assim, eu tinha a opção de vender essa carta contemplada. Fiz muita conta. Lá em 2023, a gente não estava com a Selic a 15%, apesar de já estar alta, não estava nesse nível. E aí fiz conta sobre deixar o crédito rendendo, comprar o imóvel ou vender a carta contemplada. Naquele momento, todas as contas e variáveis que eu fiz, eu entendi que financeiramente falando valia a pena vender a carta. Por quê? Porque eu não tinha uma necessidade de ter aquele crédito. Então eu vendi aquela carta, vendi por 97 mil, coloquei dinheiro no bolso, apliquei na renda fixa para ser um dinheiro com liquidez e fiz mais 2 cartas de crédito. Que legal, que legal. E aí eu me vi ali com um cenário de eu poderia usar os mesmos 97 mil para contemplar no lance fixo mais 2 cartas. E aí eu ia usar um dinheiro da própria operação para contemplar 2 créditos. Eu ia transformar 300 mil em 600 mil com o lance pago pela primeira carta que eu vendi. Excelente. Então, é isso, né? O consórcio, às vezes, você é contemplado muito antes do que você espera. Isso trouxe uma reflexão pessoal, porque apesar de eu usar consórcio, vender consórcio e acreditar no consórcio, essa oportunidade que Deus me deu de ser contemplado na primeira assembleia me mostrou que eu preciso estar dentro de um grupo de consórcio para ser contemplado. O que aconteceu? As pessoas falam, você teve sorte. Mas eu me dei a oportunidade de ter sorte. Eu fiz a carta de consórcio. Se não tivesse feito, Se eu não tivesse feito, minha chance era 0. Só contempla Então, quem estando faz. dentro de um grupo, você tem a possibilidade de ser contemplado, ainda que não se saiba exatamente quando, mas você tem a possibilidade. Se você ficar 10, 15, 20 anos falando ao vento que o consórcio demora, você nunca vai ser contemplado, porque sua chance é 0. É 0. E aí isso trouxe até pra mim mesmo vendo case de clientes, mas esse foi um dos maiores, porque foi a primeira por sorteio sem oferta de lance. Poxa, incrível. Foi tipo Deus falando pra mim, olha, Augusto, acontece, acredita que funciona. Vai pra frente, porque eu me expus ao risco de ser contemplado, porque no final do dia o risco do consórcio é esse. Sim. É você ser contemplado. Quando a gente não consegue precisar. Tem estratégias, dá pra antecipar, tem uma série de coisas. Mas a gente não pode precisar quando vai ser. Mas que você vai ser. A única coisa garantida do consórcio é que você vai ser contemplado. Não o quando, mas você vai ser. Nisso você está garantido, desde que você tenha feito numa administradora regulamentada, tudo idôneo, tudo certinho. Então, isso traz, assim, uma clareza para mim, que eu sempre tento passar para o mercado, sempre tento passar para os clientes, né? Acredita, acontece. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai acontecer. Basta você se expor a isso, basta você acreditar que só contempla quem faz. Quem faz, exatamente, né? E muita gente fica ali só colocando objeções, vendo, né, só a parte negativa, né, das coisas e acaba não agindo, né?
É por essa e muitas que o consórcio é o que eu digo, né? Todo brasileiro deveria ter um consórcio. Sim. Nem se for ali um pequenininho que seja, porque é muito difícil a gente ter disciplina financeira, né? O cara vai lá, ele fala, poxa, eu vou guardar esse mês. Chega no final, quando sobrar no final, e não sobra nada, né? E não vai sobrar. Então, se não for de algo intencional, de repente vir um boleto para você pagar, a gente faz o quê? A gente se vira, né? Corre atrás, vai e paga. E eu brinco que é o boleto do bem, né? Então, você tá se pagando ali e o consórcio está ajudando a você construir isso. Em um determinado momento, como aconteceu com você tem um dinheiro que você nem teria, né? Nem previa. E que é a tal da alavancagem que pode transformar a sua vida ali em poucos meses, né? Já te jogando num outro nível financeiro, te dando perspectiva de aposentadoria imobiliária. Então, o produto realmente é fantástico, não é à toa que tá tendo o sucesso aí que vem tendo, né, Augusto? Sim, o consórcio, né, a pessoa que critica o consórcio e fala que ele vai guardar dinheiro, que ele vai começar a fazer alguma coisa, ele fica tanto tempo se planejando, mas ele não coloca em prática, ele não executa. Sim. Fala, tá bom, há quanto tempo você diz que você vai guardar 10% da sua renda? Há quanto tempo você diz que você vai montar a sua reserva de emergência? Há quanto tempo você diz que você vai começar a diversificar os seus investimentos? Sim. E vão passando meses, vão passando anos, e a pessoa não começa. Sim. E nesse tempo todo que ela tá planejando, sem executar, porque o consórcio é um planejamento com execução. Não é só o vou fazer. Não, já fiz, já comecei o meu planejamento. É um planejamento que você é o coloca em movimento, né? Você é o protagonista, você tá dentro já do planejamento. Ele tá sendo executado, você não vai começar algum dia. E aí o consórcio, ele traz isso. Ele traz essa questão de que ali em O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala que você precisa se pagar também. Não adianta você só guardar dinheiro, não adianta você só investir, você precisa se pagar. O consórcio é uma forma de você também se pagar. E para muitas pessoas que têm dificuldade de guardar dinheiro, o consórcio se torna uma ferramenta muito eficaz também. É a melhor forma de guardar dinheiro? Não. Mas é melhor você ser sincero consigo mesmo e entender, falar, eu tenho dificuldade de guardar dinheiro. Há tantos anos eu falo que eu vou guardar X reais e não guardo. E fico nessa, porque eu acabo gastando muito. Então, tenha consciência disso, seja sincero consigo mesmo e fala, eu não consigo guardar dinheiro por conta própria, então eu vou fazer um boleto do bem, vou entrar num consórcio, porque aí eu tenho uma parcela para pagar, seja no início do mês, na metade do mês, mas eu já tenho isso previsto no meu orçamento. Sim. E aí as pessoas conseguem se planejar pagando a parcela do consórcio, porque não era um dinheiro que faltava no mês, mas como estava lá, ela gastava. Então, se ela tiver esse comprometimento mensal, ela consegue se planejar, consegue guardar dinheiro, consegue almejar e alcançar e conquistar o bem que ela tanto queria. Né? O boleto do bem é um termo muito legal que você falou, porque ele é do bem, porque é do bem mesmo, bom, mas ele também é do bem adquirido. Sim, do imóvel, do veículo. Ele é... E te blinda, né? Te blinda do seu próprio dinheiro. Porque às vezes o inimigo daquilo que a gente mais quer é o que a gente quer agora, né? Sim. Então, ele te blinda disso, né? O que eu mais quero é uma casa. Mas aí surgiu aquela viagem que é agora. O que eu quero agora é o inimigo daquilo que a gente mais quer. Sim. Então, ele te blinda de você mesmo, né? E isso é algo que... diferente de outros investimentos ali que a liquidez é D0, D30, que você aperta o botão e tira. E a história de muitos brasileiros é essa, guardar. Às vezes a pessoa consegue até guardar, mas aí, poxa, a família é desestruturada, o cunhado quebrou o carro, vai precisar de uma ajuda, trabalha de Uber, vai lá. Oportunidade, ou sua mãe tá precisando de dinheiro, ou alguém ficou doente, né? A minha família, né, é muito disso, de se ajudar, né? Então, muitas das vezes a gente acaba não tendo minha família não é uma família que veio de tantas condições, então é comum a gente naquela época lá se ajudar, ter um dinheirinho que tá lá guardado pra coisa, mas fulana aconteceu tal coisa, tome aqui pra te ajudar, e aí seus sonhos vão ficando pra depois, né? Então, e essa é a realidade de muitos brasileiros. Então é uma forma também de você se blindar do próprio dinheiro e proteger aquilo que você mais quer, né? E também uma possibilidade de blindar de supostas oportunidades milagrosas que também não aparecem sempre, né? A gente passou por cenário de pirâmides, depois bets, tigrinho, quantos golpes aí financeiros com criptomoedas não existem. E aí aquela possibilidade de você blindar a sua decisão emotiva, né? Puramente na emoção de que vou mudar de vida a partir dessa atitude.
E aí pega toda aquela reserva da família e coloca em alguma coisa muito instável e acaba perdendo. O consórcio não, o crédito está lá, ele tem o fundamento de você adquirir um imóvel, de você adquirir um veículo, de você investir. É uma forma de fato de você se blindar. Sim. Não excluindo a necessidade da pessoa ter uma reserva de emergência, mas aí a gente está falando de um outro cenário financeiro onde as pessoas têm dificuldade de guardar dinheiro, têm dificuldade de investir, têm dificuldade de conseguir crescer patrimônio, né, de forma segura. Sim, com certeza. E queria falar um pouquinho sobre o futuro do setor de consórcio. Como que você vê o crescimento desse mercado? Como que você vê a entrada? Claro, a gente já falou sobre os grandes bancos, né? XP, BTG, os próprios bancos comerciais também já estão investindo bastante em consórcio. Mas como que você vê o futuro desse mercado no que tange a questão de investimentos, mais pessoas entrando? Como que a gente pode ver o cenário de que a gente ainda tem pessoas vendendo consórcio errado? A gente está tentando mudar isso, né, com informação. Mas ainda tem muitos vendedores de consórcio pensando estritamente na venda. Naquele caso, eu vou ganhar dinheiro com este cliente, mas ele não pensa na perpetuidade daquele relacionamento com o cliente. Ele não pensa no futuro de que esse cliente pode fazer mais cartas, esse cliente pode me indicar para familiares, amigos, sócios, num crescimento sustentável. Né? Eu me preocupo muito com isso. Com a venda mal feita, o quanto que isso pode impactar no futuro do mercado, né? A gente tem, graças a Deus, a gente tá tendo bastante entrada e pessoas se conscientizando, uma mudança, né, de perfil, né? O consórcio está se profissionalizando muito. Isso é muito legal. Mas ainda tem muita gente vendendo errado. Sim. Né? Isso me preocupa muito com relação ao futuro. Porque cada pessoa que comprou errado e se frustrou, ela fala mal disso para 100 pessoas. A pessoa que executou bem e teve sucesso, ela fala para 10. Sim. Pro nicho mais próximo. Mas quem se frustrou fala para um número muito maior de pessoas. Né? Isso acaba difundindo. Sim. Como que a gente pode ver o futuro disso? Como que a gente pode trabalhar isso para o nosso mercado continuar sendo sustentável? Infelizmente essa é uma briga antiga, sabe, Augusto, que é a certificação do profissional de consórcio, né? Hoje não existe barreira de entrada para você começar a atuar no mercado, né? Isso é algo que é um agravante muito grande, porque você não consegue blindar a entrada de pessoas mal intencionadas ou pessoas despreparadas, né? E é algo que, poxa, a gente olha outros segmentos, como o próprio seguro, né? Tem a SUSEP, corretor de imobiliário, tem o Cresce e outras entidades, e no consórcio você não acaba não conseguindo obrigatórias, né? ter certificações, você não consegue, né? A ABAC tentou criar lá a PCA 10, mas também não foi algo que teve uma entrada, era uma certificação, era uma avaliação que era muito desconexa da realidade do profissional mesmo de vendas. Então esse é um grande desafio, né? E eu acredito que isso só vai, de fato, mudar quando os profissionais de consórcio começarem a se articular, né? Que é o que está acontecendo nos últimos anos, né? Eu sou fundador do CONAPROC, né? O Congresso Nacional dos Profissionais de Consórcio, que é um evento já itinerante aí que está na sua 5ª edição, né? O último a gente teve ali 1.200 profissionais de consórcio sendo capacitados, né, e tendo contato com atualizações do mercado e tudo mais. E dentro disso está surgindo a ANAPROC, né, que é a Associação dos Profissionais de Consórcio, que a ideia é a gente tentar se articular para começar a defender os interesses também ali dos vendedores de consórcio, principalmente dentro dessa linha de proteger o nosso ambiente, espaço de trabalho, porque realmente joga muito contra, né? Quando a gente não tem ali a venda de qualidade sendo feita, a frustração do cliente final, então tudo isso joga muito contra todo o nosso universo, né? E essa é uma briga ainda que a gente não consegue ter uma previsão ainda de como vai se articular, mas o que a gente consegue ver no mercado são movimentos de grandes administradoras comprando pequenas administradoras, e eu acredito que mais para frente a gente vai ter um universo menor de administradoras, administradoras grandes se destacando, incorporando pequenas, né? E a gente tendo esse movimento. E sem sombra de dúvidas, quando a gente olha os últimos 10 anos, né, apesar de, como eu disse aqui, a gente ter momentos diferentes do nosso mercado, a gente sempre teve um crescimento sólido, né, de 8% a 10% ano de crescimento do mercado de consórcio. Então, o que eu espero para ainda o avanço desse segmento é a entrada de mais profissionais, como assessores de investimentos, outros mercados que hoje o consórcio não tem penetração ainda, uma diminuição do número das administradoras de consórcio, né, pelo esse próprio movimento de
de compra e crescimento de algumas delas. E, sem sombra de dúvida, é um investimento é um segmento super promissor, né? A gente vê em menos de 5 anos o que se transformou esse mercado de consórcio, né? Há 10 anos atrás, quando eu iria falar de consórcio com alguém, tinha que ter toda essa conscientização do que o produto fazia, tudo. Hoje, você vai bater um papo com alguém, a pessoa, alavancagem, não sei o quê. Então, cara, massificou de um jeito que hoje está no radar de muitos investidores, né? Então, é um outro cenário, é um cenário super positivo. E eu acho que, assim, para quem é cliente, o momento é agora. Sim. De você, né, como você bem disse lá, de entrar, de se estruturar dentro do seu crédito. O momento é agora de fazer isso, né? Aproveitar que ainda estamos nessa onda que tá quebrando ali e quem entra primeiro bebe água limpa, né? Exato, eu falo muito isso, né? Tem cliente que me pergunta, qual que é o momento certo de fazer o consórcio? Ontem. Com certeza. Ontem foi o momento certo, então faz hoje porque você fica mais seguro disso. Mas também essa questão de que você falou sobre o cliente estar mais informado. Também isso me preocupa quando alguns clientes chegam já com toda a estratégia montada, toda a ideia formatada e ele espera uma validação. Sabe aquele cliente, aquele paciente, às vezes, do médico que já procurou tudo no Google e só se consulta para ter a receita? Sim. E aí eu percebo muito isso. Tem muitas pessoas que acham que conseguiram já tomar a decisão por conta própria, porque tem gente que é um pouco mais cauteloso e tem medo de ouvir a opinião. Então, ele mesmo quer estudar tudo, quer fazer as próprias contas e aí busca alguém somente para validar. Sim. Ou às vezes somente para tirar o pedido, para fazer aquela proposta. E eu tenho percebido que isso acaba sendo um pouco tem um fator de risco envolvido. Porque se o profissional de consórcio não tomar cuidado em, de fato, entender o que ele está querendo fazer antes de validar, somente ir lá e fazer a proposta, fazer a venda, ele está correndo risco porque ele está endossando tudo aquilo que o cliente fez. Sim. É claro, é uma venda feita porque o cliente já fez, ele já se convenceu de que o consórcio é bom, de que aquele produto é bom, mas não necessariamente aquilo vai acontecer ou não necessariamente aquilo vai acontecer da forma que ele espera. E aí eu percebo que isso acaba podendo ser uma armadilha. Sim. Né? Eu sempre tento entender todo o cenário do que o cliente está vendo, onde que ele buscou essas informações, como que ele chegou naqueles cálculos, compartilhar comigo essas planilhas que ele fez, para eu de fato conseguir criticar, colocar os pontos, ponderar. Isso pode acontecer, isso pode não acontecer, pode não ser nesse prazo que você espera, ou mesmo isso daqui que você viu ou que você entende que pode ser feito tem um risco muito alto de não acontecer. Acho que o fator risco e retorno não está valendo a pena. E aí eu tô correndo o risco de perder uma venda, ok, mas eu tô trazendo informação para ele e que se de fato ele entender o que eu tô falando, entrar na minha estratégia, eu posso adaptar a dele, mas a gente conseguir validar uma real do que pode acontecer, é muito mais seguro e esse cliente vai perpetuar na minha carteira. Sim. Do que eu simplesmente endossar, assinar ali o que ele está fazendo. Eu não sei se isso acontece com você, né? As pessoas já estudaram tudo e já chegam com uma opinião formada esperando o Dan ou o time dele só validar aquilo. Eu vejo isso por 2 ângulos, né? Primeiro que, assim, é um movimento que faz parte, né? Estamos falando ali hoje o acesso à informação está muito mais fácil, né? 2 cliques, você está num chat GPT te dando a estratégia de algo, você está no YouTube assistindo algo. Então essa vai ser a nova realidade nossa, né? Das pessoas buscarem informação, que é uma faca de 2 gumes, né? Então nos protege em relação... A gente vê muito menos crimes dentro do... Eu falo crimes porque de fato né? Ajuda nisso, né? Com problemas, desconhecimento, né? Aumenta o nível de consciência das pessoas, mas tem esse outro lado também, né? De ter essa... É o extremo, né? O extremo da desinformação é ruim, porque ele tá facilmente suscetível a um golpe, alguma coisa do tipo. E o outro lado do extremo da consciência do produto, ele tenta realizar algo que tem alguém que estudou para isso, que ele precisa primeiro consultar antes de executar. Sim. E eu acho que essa é uma realidade nossa, acho que não só do consórcio, mas quando a gente olha de maneira mais ampla, é a nossa sociedade em si, né? A gente está num momento de excesso de informação. Sim. Então é aquela coisa, né? Você para na frente do Netflix, você fica 2 horas escolhendo o filme e no final você não escolhe nada porque já passou o tempo, você desliga e desiste, né? Exato. E de você clicar. Porque realmente é tanta coisa que tem ao mesmo tempo que você não sabe mais aonde tomar a decisão
decisão, o que fazer, o que partir. Eu acho que aí, nesse caso, Augusto, que entra, né, a figura do especialista em consórcio. Sim. E muitas das vezes algo que eu bato muito nos meus treinamentos, que é o quê? A autoridade digital é o novo cartão de visita. Sim. E de fato a pessoa, lá a gente não sente tanto, porque muitas das pessoas querem vir aqui para ouvir a opinião, e eu acho que isso vai muito de como o profissional de consórcio se posiciona nas redes, né, ali, e é visto. E é aquela coisa, né, ou você joga o jogo de preço, ou você joga o jogo do valor. E o valor é justamente isso que você traz ali no atendimento, né, que você trouxe estudo, compartilhamento de informações, planilha. O cliente, muitas das vezes, ele não quer um herói, uma pessoa que chega e fala, ó, tá aqui, é isso aí mesmo, vai dar tudo certo. Ele quer um guia. É uma pessoa que ó, tá à mão, tamo junto, vai ser assim, assim, assado, a gente vai montar essa estratégia, não vai ser fácil, mas eu vou estar aqui com você, né, no momento que você precisar de um pós-venda. Então, ele quer um guia, né, e é óbvio que, né, no Brasil, com a carência que a gente tem das pessoas, né, a gente vê muitos golpes por aí, pessoas que de fato querem ser enganadas, infelizmente, né, o brasileiro tem a cultura do jeitinho, Sim. é uma cota especial num grupo X, que acaba fazendo as pessoas se movimentarem, né? Eu falo que tem gente que procura o golpe. Exato. Ele procura errado, ele pergunta as coisas ele já de uma forma... Ele quer uma vantagem, né? Ele é o espertão ali, quer uma vantagem que ninguém tem e tá aqui, Isso. né? E aí você pega as pessoas, é a fome com a vontade de comer, né? E você pega aí as pessoas que querem justamente trazer esse tipo de demanda, né? Mas eu acho que o profissional que trata, né, o seu cliente com valor, que se conecta, né, com responsabilidade ali em relação aos investimentos, ele sempre vai sobressair no longo prazo, sabe? É um trabalho muito mais sustentável, né? Então, Exato. Essa é a minha visão. E aí, a gente também tem, no nosso mercado, uma questão de ansiedade. Né? O brasileiro, acho que por cultura, ele tem uma ansiedade muito alta, ele quer conquistar ou ele quer ter algum rendimento muito rápido, né? E aí, às vezes, ele até entra no consórcio com a ideia correta de planejamento, mas ao longo do tempo ele fala, poxa, tá demorando muito. E aí passaram 2 anos de um produto de 16, um produto de 20 anos. Como que você trabalha esse fator ansiedade nos clientes, que às vezes ele começou direitinho, ou ele está visando uma contemplação por sorteio, ou ele está trabalhando um lance fixo em paralelo ao sorteio, mas em determinado momento, de uma forma às vezes até desproporcional, porque ele está falando que 1 ano, 2 anos, ele ainda não foi contemplado, está demorando muito. Até que ponto que a gente consegue trazer essa consciência para ele de que não é o momento, às vezes, dele trabalhar um lance livre, dele dar um lance muito alto. Pode ser que seja de acordo com a necessidade. Eu falo muito que o lance livre é um lance por necessidade. Sim. Eu preciso contemplar mais rápido, então eu vou dar um lance maior do que os demais consorciados para antecipar, mas nem sempre essa conta vai fechar. Sim. Se eu não tenho uma urgência de utilização de crédito, uma necessidade de curtíssimo prazo, eu preciso me manter no plano, me manter focado, né? E a gente tem trabalhado muito isso com a nossa carteira de clientes, dessa conscientização de que não é esse tempo que passou, não é um tempo demasiado, não é um tempo muito longo. A gente continua no plano, segue no plano que vai dar certo. Não vamos desestruturar ou não desiste. Né? Às vezes tem clientes que ficam 5 anos pagando, querem cancelar porque está demorando muito. E aí é aquele fator de que... Sabe aquele risco de que você pode ser o próximo a ser contemplado? Sim. Na próxima assembleia, eu tive um amigo pessoal que fez 2 consórcios, um de imóvel e um de automóvel. Ele decidiu cancelar o de imóvel. Porque ele falou, não, eu vou ficar pagando, não tenho perspectiva de uso. Ele cancelou. 2 meses depois, a cota dele foi sorteada nas canceladas para receber de volta. Só que era o mesmo número da cota ativa. Sim. Então, se ele fosse o cara que tinha continuado com a cota, ele teria sido contemplado. E aí ficou... Eu acabei absorvendo a frustração dele. Do tipo, poxa, ele cancelou. Será que eu não devia ter feito um trabalho mais ativo ainda do que eu já fiz para fazer ele ter essa consciência de que ele tinha condição de continuar pagando? Né? Não estou anulando a possibilidade da pessoa não ter condição financeira, Sim. mas ele poderia ter continuado. Será que eu não falhei em ter insistido um pouquinho mais com ele para ele manter o plano, sendo que ele poderia ter sido contemplado? E ele foi, de fato, 2 meses depois. A cota dele foi sorteada. Ele acabou recebendo somente a parte do cancelamento. Ele poderia ter recebido todo o crédito. Né? Um trabalho de conscientização para tirar um pouquinho o fator de ansiedade das pessoas. Né? Não cancelar, não mudar a estratégia, às vezes pulando para um lance livre, sendo que ela não precisa dessa contemplação tão rápido. Né? Qual que é a sua visão sobre isso?
Ah, legal. Essa situação que você trouxe aconteceu até comigo, né? Num caso que tem até um vídeo no YouTube de 2022 que aconteceu justamente isso, né? Um consorciado nosso com um automóvel, já estava 2 anos pagando, e aí meio que simplesmente se cansou, né? De estar investindo ali e porque queria o cancelamento, né? E ele, na verdade, a gente fez uma negociação, a gente comprou a carta dele, né? E aí pagamos lá o valor que é acertado na negociação e no próximo mês a gente foi sorteado, né? E aí a gente acabou vendendo o crédito depois com ágio e tudo mais, tendo uma lucratividade, né? Inclusive um dos vídeos mais assistidos lá no canal. E assim, é o que você falou, né? Uma fila, só que a gente não sabe a posição da fila que a gente tá, né? E o risco do cancelamento é justamente isso, né? É você perder a sua próxima vez ali por milésimos ali, né? Por um próximo passo, né? Essa é a realidade do consórcio e que acaba premiando as pessoas que têm disciplina e principalmente resiliência, né? Então, são 2 coisas. Eu não julgo porque, assim, a gente vive num país, né, de grande desigualdade social, então o acesso aos produtos, às coisas para as pessoas, a maior parte das famílias brasileiras é muito restrito. Sim. Então, de fato, né, já existe essa carência de ter, de materializar as conquistas e tudo mais. Então, isso é algo que é intrínseco ao nosso país, não tem como julgar as pessoas, mas do outro lado também existe a situação da educação financeira, né, que também o nível de escolaridade nossa é baixa, a educação, né, voltado a isso também é algo bem comprometido e que faz com que as pessoas tenham esse pensamento imediatista, né, que dependam estritamente ali da contemplação em poucos meses. Se isso não acontecer, é a frustração e é muito difícil, né, a gente de fato mudar essa mentalidade e mostrar para a pessoa o jogo do longo prazo, né, o quanto que ela consegue construir um patrimônio grande, construir algo grande com pequenas pedras sendo colocadas ali todos os dias de maneira recorrente, né? Essa é o grande desafio, inclusive, né, do profissional de consórcio, conseguir aí trazer esse nível de consciência para as pessoas. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo enquanto profissional de consórcio, né? Mostrar com clareza os benefícios do longo prazo e o quanto as pessoas podem ganhar, vamos dizer assim, né? Abrindo mão das expectativas momentâneas do agora, né? E quando a gente fala em conscientização, o que a gente tenta fazer, sabe, Augusto? Primeiro, assim, eu acredito que o conteúdo, né, e você tá sempre munindo a pessoa, porque, assim, existe muito aquele vendedor que ele vende o consórcio e simplesmente ele some, né? Então, melhor nem falar com a pessoa para não ter problema. Vai que ela me pergunta, né, alguma coisa, ou tá insatisfeita. E o que a gente quer, de fato, é cada vez estar mais próximo com a pessoa. Então, a gente tem uma régua de contato muito grande, de sempre manter contato ativo, de estar ali conversando com a nossa carteira, passando releases, passando relatórios do que está acontecendo no grupo, e tudo isso vai trazendo mais tranquilidade de que, tipo, não estou só pagando algo aqui, né? Eu estou investindo no meu futuro, construindo, estou sendo assessorado, não estou abandonado, né? Que também tem esse lance do pagamento ali, né? E tem algo muito interessante no consórcio, né? Que se a gente for parar para olhar na parte técnica, a gente tem a taxa de administração, né? Existe um engano muito grande que ela é fixa. E, na verdade, ela não é fixa, ela é decrescente. Porque, com o passar do tempo, vai tendo as correções sobre o crédito atualizado. Exato. Então, o seu crédito vai crescendo e faz com que a sua taxa de administração diminua com o tempo, né? Eu mesmo, eu tenho vários consórcios, né? Assim, já acho que nesses 14 anos aí, se a gente for colocar de cotas, foram mais de 36 cotas de consórcio. Faço isso há muito tempo, Sim. muito antes dessas famosas alavancagens, né? E o que acontece? Quando a gente pega, por exemplo, tem um consórcio de 8 anos que eu pago, né? E aí muita gente pode olhar e falar, caramba, 8 anos, né? Isso aí não tá valendo a pena. Poxa, hoje minha taxa de administração é zerada, né? Se eu colocar o tanto que eu vou receber de crédito e o quanto eu paguei, basicamente empatou, tá? A mesma coisa, tá zero a taxa de administração. A partir daí, eu vou começar a ter uma taxa de administração negativa, ou seja, eu vou receber um valor maior do que eu paguei a partir desse momento, que normalmente acontece entre o 7º e 8º ano num consórcio imobiliário, né? E fora que quando eu olho no meu extrato, eu vejo o quanto eu já tenho guardado e eu me pergunto, poxa, será que de fato eu teria tido essa disciplina por 8 anos e aquele valor que eu tenho? Cara, não. E reajustado, com certeza não, né? Porque aconteceu muita coisa ao longo desses 8 anos na minha vida, de imprevistos, de coisas, e o consórcio continuou firme lá. Porque a partir do momento que você começa ali a estar investindo, você não quer abandonar. Você já investiu por
por tanto tempo, aí que você engrena. Exato. Normalmente os cancelamentos acabam acontecendo mais nos primeiros meses, né? Que Sim. existe toda aquela expectativa, né? Então eu acho que assim, esse é o nosso principal papel. É realmente motivar as pessoas. Eu brinco que o profissional de consórcio muitas das vezes é o psicólogo, né? E a gente é psicólogo de vários clientes lá para conseguir, né? Poxa, não desiste, vamos estar próximo. Você vai ver que depois na conquista, né? E a gente recebe dezenas de histórias, né? Dos nossos planejadores, que são os nossos clientes lá, que a gente apelida carinhosamente lá dentro da empresa, de pessoas que conquistaram depois de anos pagando, né? E também consórcio, eu brinco que é bom no começo, no meio e no fim. Não tem... fala para mim, é ruim guardar dinheiro? Não é, de forma alguma. Não tem como ser ruim. Da mesma forma que eu falei que foi muito bom ter sido contemplado na primeira assembleia, se você também é o último a ser contemplado, é excelente. Sim, como você trouxe. Certeza. Você vai acabar tendo um crédito muito maior do que o que você pagou no final. Né? Porque a taxa de administração ela não é aplicada sobre os reajustes. Ele fica só sobre aquele crédito principal que você contratou lá atrás. Exato. Então, ela não acaba sendo inversamente, né? Acaba sendo decrescente sobre o crédito total. E é o tipo de coisa que as pessoas não colocam no cálculo. É o tipo de coisa que não se fala muito, né? Se fala sobre o reajuste como negativo, mas não se olha o reajuste como um ponto positivo. Sim. Se a gente fizer a conta lá sobre o crédito levado no final com os reajustes e o quanto você pagou, é muito menos. Com certeza. Né? O quanto você pagou sobre o crédito final. Né? E Dan, queria estender a nossa conversa aqui por muito mais tempo. Acho que é um mestre, um privilégio enorme de aprender com você. Sempre é uma conversa, uma aula aqui. Te acompanho já tem bastante tempo. E queria poder ficar batendo papo aqui o dia inteiro, trazer informação para o pessoal que está assistindo a gente. Mas deixa suas considerações finais para o público em geral, para o profissional de consórcio também, sua forma de contato com você, com a Prefiro. Pô, legal, viu, Augusto? Primeiro, assim, reforçar, né, o agradecimento meu aí pelo convite de estar aqui com você. Sempre é fantástico para mim estar ligado a bons profissionais, pessoas que querem transformar esse mercado de consórcio, né, que é algo que eu já venho batendo já há muito tempo. E também parabenizar mais uma vez pela iniciativa aqui. E assim, como recado, pessoal, trazer, né, que é como a gente estava falando aqui, muito direto e reto, né? Não tem como ser ruim guardar dinheiro, né? Ninguém nunca chegou lá no final, depois de 5 anos, poxa, eu tenho 90 mil guardado lá, né? Poxa, que péssimo, né? Na verdade, não, né? O consórcio é toda a forma que você vê. E eu acho que o profissional de consórcio, ele tem que estar muito ligado a isso, né? O nosso principal papel é estimular as pessoas a pensarem a longo prazo. É realmente, né? Tirar essa venda de que tudo que é bom é rápido, né? Nessa sociedade da rapidez que a gente tem hoje. E pelo contrário, né? Bom, a gente consegue com muito pouco começar a investir e criar coisas grandes quando a gente coloca isso multiplicado ao tempo, né? Então, profissional de consórcio está nos assistindo aí, não desiste não, né? Porque é um produto muito bom e você que é consumidor, né? Procure saber mais sobre o produto, né? Invista em conhecimento, realmente esteja plugado aí a bons especialistas em consórcio, porque isso também determina muito, né? Ali a forma que você vai fazer o consórcio e os resultados que você vai ter. Assista materiais, né? Assista materiais como esse aqui que a gente está tendo, né? É importantíssimo. E é isso, eu acho que a gente está num momento chave aí do nosso mercado, que tem muito a crescer ainda e é bom para todos, né? Consórcio é bom para toda a cadeia, para quem produz, para quem vende e para quem compra. É isso, Dan. Obrigado mais uma vez. Valeu, Augusto. Prazer enorme. Viu? E você que assistiu a gente até aqui, se esse conteúdo foi relevante para você, deixa nos comentários suas sugestões, críticas, dúvidas também. Vai ser um prazer para a gente responder sobre isso. Deixa seu like, se inscreve no canal e continua acompanhando que vem muito mais conteúdo por aí. Tchau, tchau.